Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor de Oliveira e esse é o Atercast, nosso 8º episódio. E hoje estou novamente e pretendo estar sempre com meu parceiro César Bulhões. É isso aí. Obrigado, Chique. Vitor. Obrigado a todos. Uma oportunidade muito grande para entregar produtos e também conteúdo de qualidade para vocês. Muito bom, gente. E hoje temos um tema extremamente importante para a agricultura familiar. Vamos falar de agregação de valor, de um pouquinho mais de renda, agroindústria, pessoal. Vamos conversar hoje com Mariana Marques. Uma salva de palmas, por favor. Aê. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. E vamos falar também com a Flávia. Obrigada. É um prazer estar aqui. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Atercast. É um prazer imenso tê-las aqui. Sei que são grandes profissionais que atuam aí no setor de agroindústria da Agraer. E para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Falassem um pouquinho da carreira de vocês, da formação, de como que vocês chegaram até aqui. A gente está hoje falando desse tema. E eu vou pedir licença para a Mariana para começar com a Flávia. Por favor, Flávia, fica à vontade, a casa é sua. Finge que você está numa mesa de amigos. Ai, mas eu estou, isso Com certeza. É certeza. Então, eu sou médica veterinária, me formei no ano de 2000, eu sou da 2ª turma da Uniderp aqui, né, em Campo Grande. E desde então foi um longo processo. Já trabalhei, como diz, de tudo um pouco, né? No início da carreira, eu trabalhei em loja veterinária, era responsável técnica de algumas outras lojas, de um laticínio, tudo isso em Rio Verde, porque eu me mudei para lá. E, de repente, eu me vi dona de clínica, de pequenos, porque eu era a única veterinária. Pequenos o quê? Cães e gatos. Aí eu tinha que internar os cachorros na minha casa. E um dia eu falei, gente, não dá mais, cachorro com parvo, sinomose. Deixava os vizinhos doidos. Meu avô me ajudou, eu montei um lugar, né, para uma clínica mesmo. Aí eu fazia pequenas cirurgias, mexi com banho e tosa e continuava mexendo com fazenda, mexi com rastreabilidade. Lá por 2006, eu passei no concurso da prefeitura para fiscal de vigilância sanitária. E nessa função entre coordenador e só fiscal, porque tem a ver com política, o cargo de confiança, né? E muda prefeito e entra outro que não é tão legal com você, não confia tanto em você. Então, eu fui coordenadora por um tempo, fiscal por outros. E, de repente, eu tinha que vir para Campo Grande e aí eu comecei a fazer uns contatos, conversar com a própria prefeitura, administração, recebi ajuda e consegui uma cedência para o governo do estado. Que legal. E vim parar na Agraer. Com toda essa bagagem de conhecimento na agroindústria por dentro, também, né? mais ou menos. Porque enquanto eu era fiscal, eu mexia com o mercado, com açougue, mexia inevitavelmente com farmácia, porque a vigilância sanitária se trata disso. Mas, por um tempo, nesse período que eu era fiscal da prefeitura, a prefeitura me cedeu para o Ministério da Agricultura. Então, eu fui encarregada de CIF num frigorífico de suínos, que abriu lá em Rio Verde por um tempo. E aí fui cedida novamente, depois de um tempo, para a Cifal, a gente fala, é trocar o serviço de inspeção de estadual para federal num frigorífico de bovinos. Nossa. E então eu fiz bastante coisa. E agora você está na Agraer desde quando? Desde 2021. E aí eu caí no setor de agroindústria e, de repente, eu me vi do outro lado, que não era da fiscalização, em sim de proteger o produtor Agora dos você é boazinha. Não boazinha, porque eu não sou boazinha com os meus produtores. Você tem que assistir um trato nosso para você entender do que eu estou falando. Você é justa, né, Flávia? Eu sou justa. Ótimo. Com certeza, isso eu sou. Até por entender a legislação, porque eu vim de uma fiscalização, eu procuro ensinar os produtores qual é a importância daquela legislação, o que aquele ato impede, qual contaminação ele livra, e sempre friso a responsabilidade dele de estar produzindo alguma coisa para as pessoas comerem, né? Eu assusto eles, na verdade, eu falo assim, você pode ser preso. Se você produzir alguma coisa contaminada e um monte de gente ir para o hospital, você pode ser preso. Aí eles começam a me ouvir, entendeu? Não, e é verdade, né?
Não deixa de ser verdade, porque Não é tem uma que ter fake news. responsabilidade nessa produção de alimentos para a sociedade, com certeza, né, Flávia? Com certeza. Muito bem, muito bem. Olha, pessoal, eu queria dizer que eu sou testemunha do trabalho da Flávia, tá? Nós temos trabalhos em parceria e a Agraé e o governo do estado ganhou muito com a permanência dela na instituição. É uma grande profissional, tecnicamente muito, muito importante, tá? Tem sido muito importante para a nossa instituição. Eu falo aqui em nome da instituição, mas da Agraé, mas hoje estou aqui no Atercast e falo como sociedade, tá, Flávia? Obrigada, Vitor. E você, Mariana, conta um pouquinho da sua história, por favor, para a gente conhecer. Então, obrigada primeiro pela oportunidade de contar um pouco do trabalho. Eu adoro o trabalho que eu vim fazer aqui, adoro o trabalho que eu faço e contar um pouquinho, é uma experiência muito boa. Eu trabalhei 15 anos dentro da indústria de alimentos. Eu não sei para onde que eu tenho que olhar. Pode olhar para a gente. Aqui a gente tá conversando. Pode olhar pra gente. Então, eu sou economista doméstica, fiz mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Onde? Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mestrado também na mesma universidade. E logo que eu saí do mestrado, eu ingressei na indústria de alimentos. Dentro da indústria, eu passei por várias áreas, desde a produção, garantia da qualidade, trabalhei como auditora de sistemas de gestão de qualidade, segurança de alimentos, e depois comecei a trabalhar na área de assuntos regulatórios. Desde 2022, eu estou na Agraer, e eu consegui encaixar dentro da Agraer exatamente o trabalho que eu já desenvolvia nas indústrias, né? Hoje, bem voltado para assuntos regulatórios, um pouco de implantação, processo, mas depois, quando eu for contar um pouquinho mais do meu trabalho, vai ver que hoje está muito mais voltado para a área de regulatório. E é isso, na Agraer desde 2022. Vocês entraram praticamente juntas, né? Na verdade, eu entrei em fevereiro. Foi em 2022 que a gente entrou? Então, eu falei a data errada que eu entrei. Você entrou 5, 6 meses depois que eu. Eu entrei em março de 22. Então... Você entrou em 21, final do ano. Sim, mas assim, no mesmo período, Sim, né? Na mesma época. Verdade. Mesma época. Que legal, né? O Graer tá bem servido nessa área aqui. Pedir para todos que compartilhem esse vídeo com o produtor, tá? Tenho certeza absoluta que o seu produtor tá precisando desse assunto para que ele possa melhorar a produção dos alimentos dele e também, quem sabe, fazer uma agroindústria. Pessoal, eu aprendi desde cedo que a gente tem que manufaturar os produtos, né? Você é dessa época também, César? Mas não era... A sua barba branca te entrega um pouco. O nome não era bonito assim, não. Manufaturar. Superfaturar, então. Superfaturar não pode. Não, vamos ficar com beneficiar e fica tudo... Hoje é beneficiar. Beneficiar. Vamos ficar com Mas beneficiar. agregar valor, né? Meu pai tinha uma máquina de arroz, chamava Arroz Vovô. Então, eu desde, acho que os 12 anos de idade, eu empacotava arroz, sabia... Você? Sabia separar o marinheiro, sabia que o arroz... Deixa eu ver sua mão, deixa eu ver. Aí, cara, Eu até calo mesmo. Calo. Desde o arroz. Não é de academia. Não, isso aí. Permite não. uma pergunta, sanfona da Cal também, né? Não, só na ponta dos dedos. Descobriu, a Flávia descobriu o que é. Ai. Pessoal, vocês podem contar um pouquinho pra gente como que tá o panorama geral das agroindústrias, um pouquinho dos números dos trabalhos que vocês têm do setor de trabalho dentro da Agraer. Vou preparar um tereré. Para contextualizar, a gente está lotado no setor de agroindústria, né? Então, nós somos uma equipe que a gente assiste às agroindústrias assistidas pela... São quantos hoje que trabalham nessa área? São 4. São 4. Nós somos 4 E setores. você faz e corre no estado inteiro. No estado inteiro. Nós somos um setor de apoio. Quem né? que é que trabalha lá com vocês? Qual que é os servidores que... Nós somos eu, a Flávia, a Maria Tainara e a Denise de Miranda. E nós somos setor de apoio, ficamos dentro da Gerência de Desenvolvimento Agrário, com apoio para os extensionistas no campo, né, na ponta. Porque são 79 municípios, né? Então, assim... Aí, esse slide aí é dos nossos indicadores de 2024. São 333 agroindústrias em operação. Você vê aí 100 de origem animal e 233 de origem vegetal. Isso da agricultura familiar ou geral do estado, esse número? Familiar e tradicional. Assistidas pela Agraer. Assistida.
assistidas assim em operação, porque tem algumas que a gente fez algum atendimento, mas não tem aquela assistência perene, mas a gente fez algum atendimento e ela entra no nosso hall de acompanhamento, tá? Então, em 2024, a gente cadastrou 19 novas no programa de verticalização, que é um programa do Estado que fomenta com incentivo fiscal. Então, em 2024, teve esse aporte de 19. Então, esse é o nosso cenário. 30% aí é de origem animal, né? 100%, e de origem vegetal, quase 70%, que é o nosso grande volume. Então, esse vegetal, ele é bem maior, né? Ele é mais que o dobro. Isso porque tem mais produto ou porque seria mais fácil? Também. Tá, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Essa curiosidade eu precisava dar esse spoiler aí, né? Pode saber que é muito mais fácil regularizar o produto de origem vegetal. Por quê? O produto de origem vegetal... Vamos entrar, não precisa fazer spoiler. Vamos... Não precisa chegar lá no final. Vamos passar para o próximo slide aí, que a gente vai ver aí as agroindústrias de origem Desculpa, vegetal. eu atravessei então. Não, sem problema. Que se destaca aí os produtos de mandioca, você vê ali 82, de 233, 82 são mandioca e 70 são panificados. Dentre outras, a gente tem arroz, artesanato, café. Então, temos um pouco de cada coisa. Minimamente processados, temperos e tem os não alimentícios, que é vassoura e artesanato. Chama muita atenção a mandioca, né? E o panificado, porque destoa muito das outras em quantidade, né? É. Por que será que tem tanta indústria de mandioca em Mato Grosso do Sul, né? É bem cultural, né? E respondendo à pergunta que vocês tinham feito, para você regularizar uma agroindústria de mandioca e de panificados, quem faz a regularização é a vigilância sanitária local do município. Então, isso ajuda muito e acaba facilitando. Então, por isso que o volume é bem maior. Nesse meio aqui tem tanto do estado como do município. É isso? A parte de regulamentação? Sim. Tá. Porque cada tipo de produto... Não, nesse meio aqui, desculpa, Mari, é que eu acho que você... eu acho que eu entendi a sua pergunta de uma maneira. Aí só tem os de origem vegetal. Origem vegetal, o registro é na vigilância sanitária. O registro na vigilância sanitária te permite comercializar em todo o território nacional. Eu só perguntei isso mesmo que a Mariana falou. Eu perguntei qual desses foram regulamentados em nível estadual e qual é municipal. Todos aí são regularizados em nível federal. Ah, tá. Porque legal, entendi. Você faz a regularização no município, mas ele te dá o alvará sanitário para você vender até para exportar. Ah, então mudou. Então, hoje, o processo de exportação... Calma, nós estamos falando de produtos hoje, de origem vegetal. Né? Dentro de origem vegetal aí, polpa de frutas que não vai regularizar com a vigilância sanitária municipal. A polpa de fruta é Ministério da Agricultura e a gente está falando de um órgão federal. Então isso é muito importante o pessoal ter essa noção, quem resolve entrar numa atividade ou implantar uma agroindústria, que são sistemas completamente diferentes, tanto para origem vegetal quanto para animal, são diferentes, né? Sim. Isso é importante ficar claro para o pessoal. São 3 principais, assim. A vigilância sanitária, que vai regularizar os produtos de origem vegetal, em grande maioria. O Ministério da Agricultura... regularizando as bebidas e polpa de fruta. No caso da agricultura familiar, a gente vai ter polpa de fruta. E a inspeção animal, que aí essa divide em 3. Essa é dividida em vários. Mas vamos esperar o próximo slide da Mariana. Pode passar. Aí. E as de origem animal, aí como essa parte cabe a mim, lá dentro do setor, o que a gente mais tem? A gente tem... carne a gente tem pouquíssimo, porque o serviço de inspeção em relação à carne, por ser um produto de origem animal que pode gerar vários, você tem que comprovar a origem, tem que dar documentação da criação, né? Tipo, tem que estar registrado no órgão sanitário. Por exemplo, sabe saldo do Iagro? O produtor tem que ter a criação dele registrada. Não interessa se é ovino, se é caprino, se é suíno. Tem que ter um local próprio para abate, e esse local tem que ter serviço de inspeção também. Ou seja, a carne é a cadeia mais complicada e é o que a gente menos tem. Aliás, o da carne é onde?
Então, eu só vou explicar esse slide, aí eu explico um pouquinho melhor, né? A parte dos tipos de inspeção que existem. Por que tem um doce aqui? A maioria dos doces em caldas, de frutas, são da Mariana. Porque a Mariana mexe com essa parte de registro desses produtos. Esse doce que está aqui é doce de leite. Por quê? Leite é origem animal. Então, tem que ter inspeção para você poder comercializar. Laticínios. O que a gente entende como laticínios? Queijos, iogurte, derivados, né, de leite, em geral. Mel, ovos e pescado. Então, a gente tem o mel, ele se apresenta no nosso setor tanto em forma de associações, como forma de apicultor individual, que a gente até trouxe um aí que está se regularizando e a gente está auxiliando ele. Um depoimento dele, né? E agora, voltando à parte dos tipos de serviço de inspeção, funciona assim. Tem a ver com onde você quer comercializar. Se você quer vender só no município que você produz, você pode ter só um serviço de inspeção municipal. Se você pretende e almeja vender no estado todo, você tem que ter um serviço de inspeção estadual que é conseguido no IAGRO. Se você quer vender para fora do seu estado ou até exportar, você tem que ter um serviço de inspeção federal. Hoje existe o sistema de consórcios intermunicipais. O que acontece no consórcio diferente? Continua sendo um serviço de inspeção municipal, só que vários municípios assinam um tratado. Nós temos 6 consórcios rodando hoje no estado do Mato Grosso do Sul. E esses municípios eles vão assinar com um consórcio que interessa a eles. Por exemplo, o Codevale. O Codevale é o consórcio mais antigo. Hoje o Codevale... O que é o Codevale? Consórcio para o Desenvolvimento Econômico do Vale do Viema. Mas assim, desculpa, que às vezes o pessoal está assistindo e não entende exatamente por que consórcio, então, o que é esse consórcio, qual é a função dele. São vários municípios que se juntam, não principalmente para garantir um serviço de inspeção consorciado. O consórcio intermunicipal ele vai além disso, de serviço de inspeção. São municípios que se juntam para comprar uma patrulha mecanizada junto, para usar entre eles, entendeu? O investimento é mais barato. Para comprar medicamento, para comprar equipamento hospitalar, para comprar lama asfáltica. E junto nesse pacote de consórcio intermunicipal veio o serviço de inspeção. Porque o primeiro serviço de inspeção que eu te expliquei, que é o municipal, muitos municípios até hoje não têm, sim, neles. E o consórcio veio para aliviar essa questão. Por quê? Porque não é porque esse município não tem sim que os produtos de origem animal daquele município podem ser comercializados livremente. Então, o consórcio trouxe junto nessa bagagem de benesses que é se consorciar, o serviço de inspeção. Então, o consórcio assume a inspeção de todos os municípios que estão naquele tratado. Por exemplo, nós temos o Cidema, que pega desde Dois Irmãos do Buriti até Porto Murtinho. Entendeu? Então, se o agricultor tem produto de origem animal e consegue um sim do Cidema, porque aí o consórcio assumiu aquela fiscalização, é o consórcio que concede, que vai lá, que vistoria o lugar, que vê se está apto, que se tem condições, se os animais que fornecem o leite estão com sanidade em dia... É o fiscal do Cidema. A prefeitura se livrou de ter que ter um médico veterinário e toda uma equipe para fazer aquilo. Então, o consórcio faz esse trabalho, autoriza o produtor a comercializar e, em contrapartida, o produtor não vai vender só, vamos supor, em Miranda. Ele pode vender em todos os municípios consorciados. Além de ratear a despesa, os municípios, né? Exatamente. Isso é bom para nós técnicos, né? Ficar por dentro desse assunto, porque, por exemplo, lá em Quidauana mesmo, estava precisando de um veterinário, né, para a parte do mel ali. Então, estando dentro desse consórcio, ele não precisa mais ter ali do município. Não, né? Não é isso. Não é disso que se trata. Porque, veja bem, uma agroindústria de produtos de origem animal, ela vai ter o veterinário do serviço de inspeção que vai fiscalizá-lo. E ela tem que ter um profissional que é responsável técnico. Entendi. Então, ficou quase... Entendi. Mas alguns municípios têm desenvolvido a técnica de contratar um médico veterinário para ser o RT social.
Sim. Aí ele pode assinar para várias agroindústrias, entendeu? Até por entender que a questão do ART é um limitador para o pequeno, para a agricultura familiar. Porque é caro. E É, às o vezes custo, ele né? não É. consegue produzir tudo aquilo para custear isso É. E mensalmente. é nesse caso que eu tô te dizendo. Precisa ter um veterinário ali e o recurso financeiro para isso. Aí eu já tava falando que beleza, então vai ter esse convênio, Só paga que não. uma vez, só que não. Só que o consórcio não é um convênio. É. E parece estranho a gente falar que tem municípios que não tem um sim. É porque a gente está falando de municípios, às vezes, muito pequenos. E o custo de manter um sistema desse filiado ao ministério, né? É caro. Então, Sim. é uma alternativa. Porque, às vezes, por a gente estar numa cidade grande, a gente não consegue visualizar. Mas isso é comum, né, Flávia? Outra coisa, o Rio Verde. Rio Verde era um município de onde eu venho que não tinha serviço de inspeção municipal, no tempo que eu fiquei lá. Uma confusão que é muito constante é achar que o serviço de inspeção ele é pertencente à vigilância sanitária. E não tem nada a ver. Por quê? A vigilância sanitária, às vezes, tem veterinário, às vezes não tem. O serviço de inspeção tem que ter médico veterinário. E aí, o que aconteceu? Nessa onda de zoonose, de raiva, leishmaniose, se abria esse concurso para médico veterinário para a vigilância sanitária e não se pensava no serviço de inspeção. E um não tem nada a ver com o outro, porque o serviço de inspeção, ele pertence à Secretaria de Agricultura do município. De produção, desculpa, do município. E a vigilância sanitária, ela pertence à Secretaria de Saúde. Até se você pegar um veterinário da vigilância e pôr ele para fazer serviço de inspeção, você está cometendo desvio de função. Não dá, não pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, Rio Verde não tinha. Eu fazia a fiscalização dos produtos quando eles já estão expostos à venda nos supermercados. Mas antes de chegar no supermercado, lá na produção, quem faz essa fiscalização, quem faz essa orientação é o serviço de inspeção. César, Entendi. te contar, eu conheço o trabalho da Mariana há muito tempo. É uma profissional de Eu acredito excelência. nisso. Eu também acho. Trabalhou muitos anos com grandes indústrias, como ou médias indústrias, mas indústrias maiores e auditou em indústrias grandes. E de uns anos para cá, depois que entrou na Graé, ela trabalha com pequenos agricultores familiares. Mariana, como que foi na sua cabeça essa transição de trabalhar com indústrias maiores para trabalhar com agricultura familiar? E outra coisa, quando eu conheci a Mariana, você estava lá no Mato Grosso, né? A gente estava junto lá, acho que no Sintepa, e você estava falando com ela estava lá no Mato Grosso, não é isso? Você trabalhava lá. Sim. É. Lá no Mato Grosso, eu trabalhava numa indústria de colágeno. E depois, quando eu trabalhava com auditoria, que eu tive muito contato com a maior engarrafadora do mundo de bebidas. Então, eu sempre uso isso como exemplo quando eu vou falar com nossos produtores. Qual a engarrafadora de bebida? Pode falar, não tem problema, não. A Coca-Cola. Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias fábricas da Coca-Cola auditando o sistema de gestão da qualidade e segurança. E aí, eu trago isso para os produtores. Não, mas Mariana, você viaja, você leva... É incomparável. Não é incomparável. Porque a gente fala que a legislação é a mesma. Não é Bebidas é a mesma legislação. Então, eu sempre falo com o produtor, o que eu faço é um abrandamento, às vezes, sabe? Até porque o próprio fiscal, ele consegue fazer esse abrandamento da lei. Então, é diferente. É muito diferente, porque o nível de exigência dessas indústrias maiores, Vitor, vai muito além de unicamente a fiscalização regulatória federal, estadual, municipal. Geralmente, a gente segue normas internacionais. Então, os requisitos são mais apertados. Mas dentro do que é de requisito legal do Brasil, vai ser os mesmos de um produtor pequeno. O desafio é que os nossos produtores nem sempre têm recursos para poder investir. O mercado é menor, o volume é menor. Então, essa é a grande diferença. São muitos os desafios, né? Para a agroindústria
da agroindústria familiar, vamos dizer, para a agricultura familiar, a agroindústria ela tem oportunidades, que até gostaria que vocês comentassem um pouco quais são as oportunidades que o fato de você implantar uma agroindústria na propriedade pode trazer. E também falar, vocês já estão falando de vários desafios aí, mas o que vocês poderiam falar aí para, de repente, justificar um produtor implantar uma agroindústria? Eu vou falar, então, sobre as agroindústrias de mandioca. 87 que nós vimos ali. Qual a vantagem de descascar a mandioca? Porque isso que a gente vê de agroindústria de mandioca é praticamente mandioca descascada congelada. Isso. É simples, né? Qualquer Simples. pessoa pode fazer. Mas quando eu vou ao mercado, eu só quero comprar descascada e congelada. Acho que a maioria do nosso público aqui vai responder que prefere comprar descascada e congelada. Então, aí está a oportunidade de mercado. E, então, 83, 87 lá, que beneficiam, porque agregam, o valor é mais de 100% na agregação. O quilo da mandioca in natura deve estar em torno de R$3, e essa mandioca congelada vai ser vendida no mínimo a R$6. 9 que eu paguei no seu, lá na sua produtora lá de Dois Irmãos do Buriti. Fui no restaurante, posso fazer uma parte, almocei, uma mandioca maravilhosa, chamei a dona do restaurante, falei, moça, esse produtor é daqui, eu preciso comprar mandioca para levar para minha avó, porque minha avó come mandioca todo dia. Aí Como é que chama sua avó? Josefina. Dona Josefina, um salve, um abraço, tá, pra senhora. Aí a dona do restaurante falou assim, não, tem para vender no mercado. Eu falei, opa, se tem para vender no mercado, né? Aí liguei, porque a gente acompanha o caso uma da outra ali dentro do setor. Fui no mercado, não era a produtora que a Mariana tinha auxiliado. Opa. Com um rótulo lindo que a minha coisa amiga boa. tinha Por um feito. acaso é esse que está aqui. E por R$9. Parabéns. Paguei no Parabéns. mercado. Um trabalho muito Por bonito. favor, Zeline, Gente, fala um pouquinho dela. maravilhosa a Vou colocar mais mandioca. perto aqui. Trouxe 10 pacotes pra minha avó, só pra terminar. Eveline. Então, essa mandioca, a Eveline, ela já entregava na merenda escolar outros produtos hortícolas. E aí ela resolveu ela já entregava também a mandioca congelada no mercado. Só que ela não tinha uma embalagem, não era regularizada. A gente fala assim, não era regularizado. Então, ela começou a perder espaço, porque o mercado precisava, porque a fiscalização ela acontece em efeito cascata. O supermercado recebe fiscalização, então ele acaba repassando para os fornecedores. E nós, como industrializadores, vamos cobrar da nossa matéria-prima e por aí vai. Então, é assim que acontece o crescimento regulatório. Então, a Eveline nos procurou através da extensionista lá de Dois Irmãos do Buriti, que é a Marisa. Marisa, um abração aí para você. Marisa, Antônio. Tá? E aí eu fiz uma visita lá na área que ela tinha disponível para construir a agroindústria, sugeri algumas adequações, eles fizeram revestimento, aí a gente sugere adequações mínimas para garantir a segurança do alimento que será produzido ali. E qual que é essa garantia mínima? Para o produtor que está assistindo aí, muitas vezes ele fala assim, não compensa fazer isso, né? Porque eu já até quero entrar num outro assunto, já sem te cortar, já te cortando, porque eu tô vindo com uma pergunta de um produtor que, inclusive, a gente conseguiu a licença para ir lá, o Vará, só que ele falou assim, não compensa mais para mim, por quê? Porque no PAA e lá no PNAE, né, eles não estão cobrando mais o alvará. E isso quebrou as pernas dele. Porque tá vindo gente de tudo que é lado, colocando, e ele lá com o rótulo dele, com o custo que ele teve, ele tá sofrendo um pouco com isso. Então, a gente precisa jogar bem a realidade disso, e eu gostaria que você falasse pro produtor, né, até pro técnico que tá assistindo aí, como que nós poderíamos fazer, qual que é o custo disso, né, dificuldade desse trabalho. Então, vou voltar no início da minha fala, de que eu falei que eu falei do valor agregado, no caso da mandioca. Eu falei em 100%.
A gente teve já PNAE pagando R$10. Se você pensar R$10 contra 3, é mais de 200%. Então, por isso que compensa beneficiar. Mesmo com a despesa de um rótulo e etc., de imposto, compensa muito a regularização. Muito. Talvez se pagasse imposto, não compensasse, mas eles são isentos de imposto porque são cadastrados no programa de verticalização do governo. Muito bom. Então, qual é essa adequação mínima? É uma superfície limpa, lavável, lisa, lavável, né? Que você possa jogar água e a água escorre. Que seja de cor clara. Tem que ter, no mínimo, revestimento do teto, do telhado. Tem que ser uma instalação exclusiva. Tem gente que quer fazer na cozinha da casa. Pode transformar esta cozinha em agroindústria, nada impede, mas ela tem que ser com acesso privativo, tem que ser acesso exclusivo. Então, a partir de hoje, a cozinha vai ser em outro lugar. Não tem problema. Entendi. Tá? O local pode estar anexo à casa, mas não dentro da casa. E tem que ter uma água de condição boa para fornecendo uma água, tem que ter, né, uma oferta de água boa. As aberturas teladas. Então, tá vendo? Se você for enumerar aqui, não é tanta coisa. Tem que ter um controle de pragas, tem que ter mínimo de higiene dos manipuladores ali, um treinamento que a gente mesmo da Agraer faz. Viu que beleza? Então, assim, não são tantas as exigências. Agora, a legislação, ela é a mesma para todo mundo. Então, assim, se a gente for falar de uma empresa grande de panificação, Balduco, né? Vamos falar que é um grande produto de origem vegetal, que inclui na mesma legislação. É a mesma. Só que, quando chega lá, ele tem uma exigência muito maior com relação a outras análises. Por quê? Ali, o produtor está fazendo pequena quantidade. Então, isso a gente acaba fazendo um pouco dessa correlação. Então, voltando aqui na Eveline, a gente fez essa sugestão de adequação da área dela. Aí eles fizeram, é um casal jovem. E já, quando eles chegaram no mercado com esse rótulo, mercado garantido. Ela tem o depoimento dela e ela fala no vídeo, a produção dela aumentou significativamente depois que ela começou a produzir. Me chamo Eveline, sou produtora rural daqui de Dois Irmãos do Buriti, do assentamento de Santa Amélia, participante da agricultura familiar, né? E eu estou hoje aqui para dar meu depoimento sobre como a gente conseguiu a regularização da mandioca. A Agraer nos ajudou, nos orientou, né? Nos deu uma capacitação, mostrou como que a gente tinha que fazer, conseguiu para nós o selo, a nossa marca, né? E foi de grande melhoria para nós, porque antes a gente entregava em torno de 800, 1.000 quilos de mandioca no mês. Hoje nós entregamos cerca de 2.500 quilos por mês. Então, nossa venda dobrou. Muito bom, né? Muito bom, parabéns, muito legal. Eu estive com ela esses dias e ela foi bem pessimista ali nos 2.500, porque ela consegue fazer até mais de entrega. E eles plantam? Eles que plantam. Porque a gente está com um problema bem sério em relação à oferta da matéria-prima, né? Que é a mandioca. Não, mas essa família, eles beneficiam a mandioca deles só. Às vezes a renda, né, uma área a mais, mas é deles mesmo. E tem muita mandiocultora e mandioqueiro, o pessoal fala aí no campo, chama de mandioqueiro. Plantador de mandioca. Que compra roça. Mas eles, acho que é 100% deles. Ô, Eveline, deixa eu só agradecer ela. Eveline, obrigado, viu, por você ter mandado o vídeo pra gente. Tá muito importante seu depoimento. Parabéns pelo trabalho. Ai, né? gente, Parabéns. muito legal lembrar também, porque assim, a Mari acabou de falar que eles beneficiam a mandioca que eles plantam. Eles, então, já têm uma tradição em manter rama, Sim. né? Por quê? Porque eu sou testemunha, eu não entendo nada de mandioca, eu só como. E eu adorei a mandioca. Eu fui lá, gente, ela derrete, ela é maravilhosa. Sim, não, muito bom. Então, tem a ver, profissional não adianta mesmo. você também ter um produto... Porque, às vezes, as pessoas que compram as roças vão ter um produto que não tem a mesma qualidade e vai acabar queimando o seu nome. Sim. Então, é todo um cuidado que a gente tem que ter com o produtor, né? E ela consegue manter esse padrão, então só vai aumentar.
E é engraçado que a planta parece que ela tem memória. Quando ela começa a ser cultivada no mesmo local e fica ali por um bom tempo, e passando por gerações, tem uma tendência de manter o sabor. É bem diferente isso, é bem legal. Ela me falou que tem uma mandioca, não sei, não me recordo se é essa, que ela frita direto. Que ela É não a precisa nem mandioca cozinhar. pão. Ela Mandioca tem... pão. Vou ter que ir lá buscar, gente. Eu tô procurando faz uma hora essa mandioca pra minha avó. Nem é pra mim. E aí, sobre aquele... Tudo, coitada da avó, da Flávia, tudo. Sobre a questão do seu produtor que você citou lá de... Vou deixar um abraço pro Revalino e Dona Amélia. Ele precisa continuar regularizado. Eu acho que houve um equívoco da Secretaria de Educação em liberar esse produto ser comercializado sem alvará sanitário, sem licença sanitária, mas não procede. Se a gente pegar a legislação federal, é um produto que tem que ter licença. Então, hoje, ele pode não estar tão feliz porque abriram essa lacuna aí, mas se já não voltou, vai voltar, porque não faz muito sentido. A gente espera muito isso. Olha, uma parte muito legal que a Mari que faz também lá no nosso setor, que às vezes a pessoa até tem um rótulo, até sela o pacote, não estou falando de um produto específico, mas aí de repente o mercado não quer pegar mais porque ele não tem código de barra. Hoje a maioria dos mercados tem leitor de código de barra. Então um produto que não tenha código de barra não é interessante para o mercado. Sim. E a Mari o nosso setor faz essa parte que fica na responsabilidade da Mari também. Isso aí é junto com todo um pacote, né, de serviços prestados, mas isso aí também é muito legal. Foi legal você falar desse rol de serviços prestados. Então, vocês poderiam fazer uma síntese de quais são os serviços que vocês prestam e depois disso comentar como que é para o produtor chegar até vocês. O produtor lá do interior do estado. Você quer falar? Do hall de serviços ou... Então, eu vou falar um pouco como que os produtores chegam até a gente. Tudo bem. Isso é muito importante, Vitor. Por nós sermos um setor de apoio, a interface do produtor com o setor de apoio é o extensionista. Então, ele tem que procurar lá no município dele. É o gestor local que vai fazer esse primeiro contato. Técnico da Graer lá. Técnico da Graer local. Por quê? Vamos contar aqui o caso da Eveline, já que a gente está falando dela. Quem atende é a Marisa. A Marisa conhece aquela família há muitos anos. Ela sabe a capacidade, potencial. E aí ela pode ir fazendo acompanhamento, está aumentando a produtividade a campo. Então, ela vai trazendo essa atualização. E aí, a gente vai lá, uma vez a cada, 4, 5 meses, depende muito do município, a frequência varia. Aí, eu chego lá de cara e falo, você está produzindo quanto? Quanto que você está vendendo? Isso aqui não está certo, essa janela precisa trocar, precisa telar. Pode tirar esse ventilador aqui. Nossa, esse povo aqui é muito chato. Então, ela não se sente à vontade com a gente nesse primeiro momento para abrir a vida econômica dela. Então, o extensionista, o colega lá da ponta, é muito importante nesse sentido. Eu tenho um exemplo também de Sidrolândia. Hoje temos 15 agroindústrias só que está no meu hall de atendimento, né? Que é a colega de lá, Maria Clara. Ela carrega aqueles produtores na mão. Ela vai na vigilância sanitária, pega a fiscal e leva lá no assentamento. E ela para o produtor receber a auditoria e ver se ele está apto. Porque, às vezes, a vigilância local, falta um carro, está sem combustível. Isso é bem normal. É coisa comum que é do interior. Então, ela faz esse papel. E ela é dura com os produtores.
eu trouxe esses procedimentos aqui, um procedimento descrito, que é o que a gente chama de POP, que são os procedimentos operacionais da agroindústria, o Manual de Boas Práticas, são documentos descritos. Então, a gente elabora esse documento, ela leva lá no produtor, fala, olha, eu quero isso aqui fixado. Tá vendo isso aqui? Ó, como lavar as mãos? Eu quero que cole aqui. E é para colar. Compra uma pasta assim, assim, assado, vende em tal lugar. Bota branca, vende em tal lugar. Pode comprar. E você volta lá, tá todo mundo bonitinho. Aí a vigilância sanitária lá de Hidrolândia deve ser muito exigente. Está todo mundo na linha. A vigilância sanitária lá, ela não é mais exigente. Ela é muito parceira e a Maria Clara junto e vão caminhando. Tem aquela exigência, sim, com o produtor, porque quando o produtor ele escolhe ser um agroindustrializador, ele não é mais só um produtor. Então, ele muda realmente a responsabilidade dele, aquilo que a gente falou no começo, né, Flávia? É uma responsabilidade, é um produto pronto, não o caso da mandioca, que não está pronto para consumo, mas se a gente estiver falando de pão, é um produto pronto para consumo. Sim. Olha o risco que a gente está falando, né? Então... Você vê um outro nível de profissionalismo já, né? O cara já está lá na frente. Então, esse colega lá na ponta é muito importante. Tem municípios nossos que tem um técnico da Agraer. Então, neste caso, eles acabam preferindo que a gente faça o atendimento direto. Mas não é um atendimento, às vezes, tão fácil. Porque o cara, ele, por exemplo, um produtor quer montar uma polpa de fruta. Eu não sei se ele tem um pé de maracujá plantado, eu não sei se ele tem nada. E eu preciso, no caso de polpa de maracujá, ou no caso de polpa de frutas, ele precisa beneficiar 100% o seu produto. 100% da sua produção tem que ser produção própria. Então, opa, essa parte aí já não sabia. Polpa de fruta. Quando a gente tiver a oportunidade de falar de polpa, eu vou falar sobre isso. E aí eu preciso saber se esse cara realmente tem pé de maracujá, abacaxi, o que ele tem de fruta, ou ele só vai construir uma agroindústria de polpa. Então, aí eu ainda tenho que ligar. Às vezes eu ligo para o regional, isso é um caso verídico, o fulano, que ele quer fazer isso, eu já estou conversando com ele, você conhece, ele tem mesmo o crédito, ele é mesmo agricultor familiar, ele tem mesmo a CAF, e aí a gente vai fazendo essa investigação, porque eu, direto com o produtor, às vezes eu não sei essa parte, a gente aqui do setor não tem muita familiaridade com enquadramento, com projeto financeiro, isso aí não está no nosso rol. Então, a gente precisa do colega lá. É muito importante, né? Sempre o técnico da ponta que acaba puxando, recebendo as demandas, né? A gente tem uma série de interações hoje, viu? Opa, tem um caminhão de vídeos e já agradeço de antemão aqui a vocês o esforço pelos vídeos, por essa interação. De torturar os produtores para eles gravarem isso, porque foi meio sob ameaça. Tenho certeza que não. Tatiana, se quiser ir colocando uma sequência de vídeos aí da Maria Clara, da Vera, e a gente vai comentando aqui. Então, enquanto ela prepara o vídeo ali, só para continuar o rol de serviço que a gente entrega. Tá, você me perguntou fala aí. E eu ainda não respondi. Sim. Então, assim, o colega lá da ponta levanta a demanda, né? E aí a gente... O que a gente entrega? Então, uma visita orientativa de infraestrutura, construção dos documentos, da parte documental, que é um manual de boas práticas de fabricação, uma ficha técnica do produto, desenhar o fluxograma, pontos de... Flávia pode ir contribuindo aí. E aí, quando a gente... para conseguir... Tudo isso para conseguir licença sanitária ou inspeção... ou o Ministério da Agricultura, se for polpa. Se o produtor quer colocar uma agroindústria, tudo quanto é a orientação que ele precisar... Se vocês não souberem, vocês vão atrás. É tipo isso, né? Mais ou menos isso. Cada dia uma emoção lá no setor, né? Porque, por exemplo, quando eu cheguei, eu entendia de fiscalização. Aí a gente começou devagar, no começo não tinha as meninas, aí era só eu e a Denise, aí a gente tentava ajudar a farinha, a mandioca, mas hoje o setor tem uma amplitude, eu acho que por cada uma abraçou uma causa, cada uma batalhando duro por um lado, e houve uma conscientização dos técnicos locais, um despertar para o nosso setor, porque assim, antes a Denise era sozinha, né? Não dava para... Os locais faziam o que dava para atender esses produtores. E hoje a gente tem esse setor direcionado por cadeia.
Então, esse ano começou bombando, um monte de gente que apareceu, todo mundo querendo se regularizar. No primeiro ano, era assim, eu queria ver se dá, quero ver se eu consigo, aí você fazia uma visita, mas isso sempre movido pelo técnico local. Porque eu, daqui do escritório central, o nosso setor, não tem como enxergar aquele produtor que tem o potencial, que tem a vontade, que tem a produção, entendeu? Então, sem eles, a gente não ia nem ter quem atender. Ô Flávia, mas vocês acham que esse aumento da demanda, essa procura, na verdade, né, do produtor, tem a ver com o quê? O que está acontecendo que os produtores estão aumentando mais essa demanda? Eles descobriram que a gente é muito competente, aí eles vêm atrás da gente, porque o nosso setor anda brilhando, graças a Deus, porque todo mundo se empenha muito para isso ali. Sim, mas provavelmente também deve ter, além disso, deve ter houve como eu disse, como eu citei o exemplo dos códigos de barra, o cara que fornecia mandioca amarrado com arame no mercadinho, o cara não quis pegar mais, entendeu? Isso. Então, houve uma mudança do mercado consumidor, né? Importante. Legal. Então, uma coisa que eu estava esperando a Mari terminar. Os produtores também, eles chegam para mim de diversas maneiras. Porque, como eu disse, é diferente produto de origem animal. Chega aquele que a fiscalização foi lá e multou ele, ou parou ele na estrada e tomou todos os produtos dele porque não tinha. Chega aquele que viu que está vendendo bastante, quer poder colocar no mercado. Chega aquele que já tem um know-how maior e fala assim, não, eu não posso vender isso sem me legalizar, sem ter o meu serviço de inspeção. Então, é muito diferente na parte dos produtos de origem animal. Entendeu? E também chegam aqueles que já são uma associação que o técnico já assiste. Vamos supor, geralmente isso acontece com a apicultura, né? Porque é caro montar uma unidade de beneficiamento de mel. Então, eles se associam. Mas aí o técnico local vê aquela associação e vem incentivando a produção, porque, veja bem, não adianta você ter uma agroindústria que seja de beneficiamento de mel, vamos supor, se você não tem produtor de mel. Como a gente já viu, não adianta você ter uma fábrica de farinha se você não tem quem planta mandioca, entendeu? E assim, a gente recebe várias situações que tanto vêm da maneira correta por vários motivos para se regularizar, como a gente vê a agroindústria também que não está funcionando porque não tem matéria-prima. Entendeu? Então, tudo isso é função do nosso órgão ao que a gente pertence. Mercado, né? Por o mercado está cobrando. Porque, assim, nós trabalhamos com a agroindustrialização, mas nós temos colegas que trabalham com o fomento da produção. Então, no caso do mel, a gente vê muito isso, das pessoas virem associadas e pedir ajuda para montar uma unidade para eles beneficiarem esse mel em comum. Legal. Hoje a gente consegue provocar, o que a Flávia falou. Antes era só a Denise, ela só vinha recebendo demanda. Hoje a gente consegue fazer uma provocar e a visibilidade do trabalho desenvolvido chama mesmo novos produtores. Eu acho que isso aí é... E facilita também, só para finalizar, a gente está ali do lado da TER e no setor de ATER cada um tem uma pasta. Tem a pasta do mel, tem a pasta da piscicultura, tem a pasta das aves, tem a pasta dos ovinos e do leite, horticultura, fruticultura. Todos divididos, E né? assim, muitos serviços que a gente vai desenvolver, a Mari leva a Fran, que é da fruticultura e das olerícolas. Eu levo a Fran, porque a Fran também é do mel. Aí eu levo a Tainara, porque ela é do ovo. É o tal do multidisciplinar. Porque assim, né? aí tem uma parte legal também, que eu não sei se eu estou atravessando, mas se eu Não, depois que você terminar, nós vamos passar os vídeos aí. É assim, é que tem cadeias produtivas de origem animal que precisam regularizar a produção e o beneficiamento. Por exemplo, o ovo. Eu preciso ter aquela granja regularizada no serviço sanitário, que é o IAGRO, e eu preciso ter a sala de inspeção de ovos, que aí eu vou fazer no consórcio central. Entendeu? Então, eu não tenho como produzir uma sala de ovos se eu não tenho como comprovar a origem daquele ovo. E aquele ovo ele tem que vir de um lugar registrado. É a mesma coisa do mel. O mel, ele tem os apiários, eles têm que ter suas colmeias registradas no IAGRO. Sim. Entendeu? Então, eu não consigo trabalhar sem a TER. Eu quero até mandar um beijo para os meus coleguinhas lá da TER, que sem eles eu não consigo fazer quase nada. Fala para aquela câmera ali, ó. Fala para cá. Coleguinhas da TER, um beijo.
beijo para vocês. Muito bem, pessoal. Manda ver aí. Vamos às interações. Meu nome é Israel, sou produtor aqui do assentamento Taquaral, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui a agroindústria, onde a gente fabrica aqui o iogurte e também o queijo. Essa aqui é a iogurteira, ela é elétrica e também a vapor, a gás, né? Aqui é onde minha mãe também faz o queijo. Aqui são os freezers, onde a gente guarda o iogurte e também alguns queijos. Graças aos nossos parceiros da Agraer aí, a gente pôde fazer uma melhor escolha do material, como a iogurteira, e também conciliar as duas produções, né? Israel de Corumbá. Pena que Parabéns, não apareceu Israel. Mas um grande abraço para muito bom. você. Israel, ele foi um presente que a Vânia, que é a técnica de Corumbá, me deu. Ela me solicitou uma visita minha lá e falou: você tem que conhecer um produtor, ele é jovem, ele é empreendedor, a mãe dele já tem uma agroindústria de queijo, mas ele tem um lote dele que é na frente da mãe dele. E ele acabou nos recebendo no lote da mãe dele. E eu comecei a conversar com ele e ele falou assim: então, porque eu vou fazer um empréstimo para construir uma agroindústria, meu sonho é fazer iogurte. Aí eu falei: mas por que você vai construir se você pode usar da sua mãe? A da mãe dele já era regularizada no serviço de inspeção de Corumbá. E aí ele falou: mas eu posso? Eu falei: pode. Aí começou a nossa via sacra. Fomos no serviço de inspeção, pedimos autorização para alternar dias de produção. O serviço de inspeção deu. Começamos o trabalho com o Israel. Ele comprou essa iogurteira e a iogurteira pasteuriza o leite. E quando eu voltei para a gente fazer os ajustes finais com Israel, a mãe dele, no dia dela usar a agroindústria, ela estava pasteurizando o leite na iogurteira do Israel. Olha que coisa bacana. Que beleza, hein? Então, Israel, ele foi uma descoberta da Vânia, é assistida pela Vânia ainda, né? E tem esqueci o nome do colega lá de Corumbá, que também vai lá. Cecílio, que é um querido, queria mandar um beijo para eles também, tá vendo? Sem eles a gente não chega nos produtores, não tem como. Esse é um dos exemplos da sucessão familiar, né? E você vê que ele levou um equipamento mais moderno e a mãe rapidinho aproveitou, aderiu, né? Aprendeu a usar. Coisa boa. E o produtor, eu acho que precisa entender, assistindo esse vídeo, que não precisa de um negócio assim fora do comum. A gente vê que, por mais que tá tudo limpinho, mas é simples, né? Simples. É simples. E, por exemplo, o iogurte, no PA e PNAE é demais. Ele tá A procura é muito grande. E a Vânia tá pleiteando para ele vender para Marinha lá em Corumbá, tá? Então é isso aí. Tem um vídeo, eu não sei se chegou, eu mandei para você, um videozinho da PAI. Ele tá entregando na PAI também. É que às vezes o produtor que tá lá no cafundó do Judas, o cara fala assim: isso aí não é para mim, né? Mas não é. Aí tem que entender que isso aí hoje em dia é uma realidade. De origem animal, é da minha alçada. Mas sem a Mariana, eu não tinha conseguido ajudar ele. Olá, meu nome é Ana Giovana, eu sou nutricionista aqui na PAI. Está quase no horário de distribuição da merenda. Hoje a gente vai aproveitar a oportunidade para apresentar para os nossos alunos um produto novo que vai estar completando o nosso cardápio, que é esse iogurte. Ele é produzido pela agricultura familiar aqui do município de Corumbá, extremamente de qualidade, de alto valor nutricional, né? A gente teve a oportunidade de receber esse produto através de uma doação do programa PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, e é um produto que vem para agregar mais ainda ao nosso cardápio aqui no dia a dia com as crianças. Olha, essa é a Ana Johanna, da PAI, não é isso? Parabéns, muito de bonito. Corumbá. Muito bom, é o produto do Israel. Que legal, cara, que muito bom, né? Muito bom a gente ver a cadeia fechando, não é verdade? Muito legal, é gratificante. E ajudando uma sucessão familiar. Com certeza. Hoje eu estou recebendo a Flávia e o pessoal da Agraer para a gente poder organizar a agroindústria, para podermos ter o selo de certificação do CIDEMA. E é um dia muito especial, porque o pequeno produtor, luta muito e eu agradeço muito a ajuda da Agraer, das meninas, da Flávia, de todos que já passaram por aqui. Sem eles, nós não poderíamos estarmos aqui hoje
com a esperança de dias melhores. Ai, A salva de palmas. a Marta é uma fofa, gente. Parabéns, Dona Marta. Marta, muito bom. A Marta, eu sempre tô junto lá com eles, desde a minha infância, na verdade, que são de Aquidauana também. Então, são muito trabalhadores e tem que parabenizar esse tipo de produtora, porque a gente sabe a luta, qual que é, desde a madrugada ali tirando leitinho para fazer o produto que eles fazem. Aliás, Dona excelente Marta qualidade. É um caso de sucessão familiar. Quem fazia o queijo era a mãe dela. Pois é. Né? E a Dona Marta, eu tenho uma admiração enorme por ela, porque ela é muito batalhadeira, muito trabalhadeira. A queijaria dela é uma graça. E Você já comeu os bolinhos? Você já comeu os bolinhos que ela faz? Biscoitinhos? Toda vez que eu faço, ela faz surpresas pra Loucura. mim. Você tem que tá? trazer, cara, Para isso de aí. fazer inveja. Você conta essas histórias dessas coisas gostosas Não, que é tem que você lá, tá de e você regime. não traz, cara. Não vou trazer. Então, põe um produto então aí, ó. pra gente Qual? degustar. Tem uma degustação aqui, ó, cara. Olha aí. Tá cheirando Olha. só no meu nariz aqui. E aí, peixinho? Vamos mostrar aqui. Conta a pra história gente, disso aí. Vamos Você dar, mostra eu vamos, como, tá? Vamos dar vontade no pessoal aqui, ó. Antes de Ó. mostrar o produto do seu Renato, eu quero fazer só um comparativo. Quando a Mari Bom, hein? disse lá no começo que é diferente, né, das diferenças, é uma diferença que é gritante entre um processo regulatório de uma agroindústria de mandioca e de um de origem animal é o tempo que leva. Por quê? Ao tempo que a agroindústria de mandioca de origem vegetal ela consegue se adequar com menos exigências, no serviço de inspeção demanda tempo, demanda muito dinheiro. Por quê? Porque não é um investimento... pouco mais de dinheiro, né? Vamos assustar Nem eles. tanto dinheiro assim. pouco mais dinheiro. Hoje a gente pode falar isso mais tarde. A gente tem umas alternativas que foi um fruto do nosso trabalho, da gente correr atrás de alternativas de construção que tem dado certo, sabe? E que sai mais em conta para o produtor. Mas é assim, o fato é que... Por que eu falei disso? O seu Renato, que é o dono do Lambari Gourmet, Renato Artioli, e não teve acordo, nem eu ameaçando, ele quis gravar um vídeo para mim, porque ele é tímido. Mas a gente agradece, seu Renato, do mesmo jeito. Delícia que o Lambari, viu? O processo bom. do Ah seu lá, a Renato produção já demorou levou, já. 2 anos e meio. Do início, desde a primeira vez que eu visitei o criatório de Lambari dele, e até eu conseguir um selo de inspeção do Desculpa, consórcio. quantos anos? 2 anos e meio. Mas por quê? Porque o criatório de Lambari dele, que ele cria para isca, fica em Rochedo. Rochedo não tem serviço de inspeção municipal. Tá? E aí ele não tinha... E outra, não ia adiantar ele se regularizar, ele queria processar os lambaris que não serviam para isca. Ele comprou uma máquina que descama e outra que eviscera, e ele me procurou para saber como que tinha que ser essa agroindústria. Pergunta para mim o que eu entendia de peixe. O que você entendia de peixe? Nada. Então, aí começou outra lenda. Eu estudar, conversar com um professor de Universidade de São Paulo, conversar com um colega de Emater de Santa Catarina, que era a única agroindústria de Lambari que eu tinha ouvido falar de tudo que eu pesquisei. Enfim, conseguimos orientar o seu Renato e conseguimos uma solução para ele. Por quê? Ele não ia adiantar ele montar a agroindústria dele lá em Rochedo, porque ele não ia poder comercializar aqui em Campo Grande, até porque Rochedo não tem serviço de inspeção municipal. Logo surgiu o consórcio central, mas antes de surgir o consórcio central foi quando começou o processo dele. Eu falei, o senhor tem que montar em Campo Grande a sua agroindústria, porque o senhor quer vender lá os seus lambaris. Então, a gente tem que ter um sim de Campo Grande. E aí, eu fui num lançamento, uma entrega de certificados do Serviço Municipal de Campo Grande, Serviço de Inspeção Municipal, e eu fiquei pensando, o seu Renato, ele tira a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, dos lambaris vivos para ele entregar para a isca. Então, ele vai trazer esses lambaris vivos, vai insensibilizar aqui em Campo Grande e vai processar aqui. Aí, fui no Serviço de Inspeção Municipal, conversei com a Maíra. A Maíra ela é fiscal do Consórcio Central e ela é ótima, sempre me orientou, sempre me ajuda. Tem um olhar muito legal para a agricultura familiar. Obrigada, Maíra. Nossa, estou me achando nesse programa aqui, né? É verdade. Daqui a pouco eu vou mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Pode mandar também. E aí a Maíra acompanhou a gente em todo esse processo. A Maíra, o Mike, que eram fiscais do Serviço de Inspeção Municipal de Campo Grande. Em adequação, o seu Renato adequou uma área de lavanderia, que era da casa da mãe dele, que era do lado. E ele reformou e ele separou com o isopainel, que é um dos materiais novos desse que eu disse que a gente descobriu depois de muita pesquisa.
E aí, depois de 2 anos, a gente conseguiu fazer o primeiro abate. Aí tem umas fotinhas aí. Tem A cara fotinhas? de felicidade é maravilhosa, né? Deixa eu perguntar só uma coisa. O lambari, ele é muito comum em qualquer córrego, né? Rio. O dele é de cativeiro. Ele Então, cria- mas a minha pergunta é: o produtor que tá aí assistindo, tem o córrego dele lá cheio de lambari. Ele pode ter uma agroindústria e com peixe pescado lá na. Não é assim que funciona. Então, essa é a minha pergunta. Lembra Não quando pode. eu disse que tem que ter origem da matéria-prima, tem que ter registro. Principalmente a pesca, que está super em evidência, estão querendo proibir um monte de espécies. Pesca predatória não é permitida. E para ele pegar de um córrego, vai ser uma pesca predatória, porque ele não vai ficar pescando no anzol, começa aí, ele vai jogar uma tarrafa. Isso. Tarrafa não pode. Então, o seu Renato, ele tem 9 tanques elevados e um tanque escavado. Olha a minha felicidade, gente. Ó, lambari, sabor gourmet. Então, esse rótulo foi a Mariana que fez, junto com a tabela nutricional que teve a ajuda da Maria Tainara, né, Mariana? Eu não sei se eu mandei o certo. Muito bonito, mandei? né? Sim, é que não tem tabela mesmo. Ah, tá. Não sei. Eu quero deixar isso claro também. Mas a Maria chegou a fazer, Sim, né? A gente Explica aí essa trabalha. parte, porque eu não entendo nada de rotulagem. Então, quando eu conheço um produtor, eu falo assim, quando chegar a hora, o senhor vai ter um rótulo, porque a gente tem uma pessoa ótima que faz isso, e vai ter uma tabela nutricional, porque tem uma outra menina no setor que faz isso, porque eu não entendo nada disso, do que Quem pode que é e a não outra? pode. A outra é a Maria Tainara, que é a Nutricionista. nutricionista Ô, Vitor, que Show faz de as bola. nossas tabelas. Abraço, Maria Vitor. Tainara. Não descansa, não. Uma hora você vai ter que vir aqui, hein? Ah, tirou. Mas quem é a maga da rotulagem é a Mariana, tá? Eu ia mostrar pra vocês. Quer que volta? Pode voltar. Ó, não, o seu Renato lá, o seu Renato. Cadê? Como que é importante essa avaliação crítica na hora de orientar? Se esse senhor resolve, então, regularizar essa agroindústria lá em Rochedo, dependendo da assessoria, se ela é particular, privada, ele, às vezes, não vai ter esse olhar social. Sim. E vai orientar. E aí, a partir do momento que ele tem um sim lá de Rochedo, o que ele faz? Ele não ia poder comercializar no maior centro consumidor, que é Campo Grande, né? Então, essa avaliação crítica foi muito importante. Então, a minha que Sara falou. observação, olha como a cara do seu Renato tá feliz. Ele deve estar ganhando um bom dinheiro já com esses peixinhos dele Não, aí. esse foi no primeiro É verdade. abate. Ele estava tentando recuperar. Inclusive, gente, ó, Semana Santa tá aí. Quem quiser, a gente vai pôr o telefone dele aí E é na gostoso propaganda. mesmo, hein? Quem Vai quiser comprar. estar na ele vem descrição do limpo, vídeo, não é isso, né? Tatiana? Ele vem limpo, descamado, sem. Só você temperar. A Mariana hoje que fez Eu esse. fiz e na Air air fryer. tá? E diz os meninos Então, que tá delicioso. Imagina isso quente com a cervejinha, hein? Eu tô Ah, Aqui falando. nós estamos dentro de uma geladeira aqui, tá, pessoal? Mas Ia ficar bem melhor. Então, e eu quero só lembrar que nessa foto não pode entrar dentro da agroindústria de brinco e de esmalte na mão, tá? Eu Ele foi entrei só fora. porque eu fui me exibir e tirar uma foto no primeiro abate. Ó, queria só aproveitar, a gente ainda não conseguiu falar todos os serviços que a gente entrega. Não, nem começamos a responder. Então, Mas eu é vou assim mesmo, viu? É assim aproveitar. mesmo. Então eu O vou tempo é curto aproveitar mesmo. essa foto Obrigado. para falar do rótulo. A gente tem uma relação ali de trabalho dividido, né? Que vocês viram a Flávia de origem animal, eu com minimamente processados, a Tainara com processados. No caso, ela pega panificados. E aí, entre a gente faz essas trocas. Tem uma demanda de tabela nutricional, a Maria Tainara faz, e a desenvolvimento do rótulo eu faço. Então, a gente faz essa troca aí entre a gente também. Quando eu faço o rótulo, eu também entrego um código de barras e, se for o caso, selo da agricultura familiar. Alguns produtores a gente desenvolve desde a arte do rótulo. Consegue colocar o que tem o pé de cedro? Ô, Mariana, mas isso é muito caro pro produtor. Quanto que ele vai pagar? Já tá pago. Você já pagou. Então, o caso da Zeline, ela tinha o nome, mas ela não sabia como que ela queria. Então, eu criei desde a logomarca dela. E aqui tem um exemplo, ó, o pé de Então, cedro. a Graé faz logomarca também. Eu faço. Se você faz, a Graé faz. Assim, eu tenho que deixar bem claro que eu não sou design, né? Com tanta gente da área de comunicação. Pô, mas tá aqui, bonito, hein? E Ela falou marketing. isso pra mim, aí eu tenho que repetir pros produtores. Olha, a gente tem uma pessoa que faz rótulo, mas ela não é designer. Ela fez eu gravar isso. Se prepara lá que vai chover pedido de rótulo. Hein? Não, e de design. Eu de adoro. marca. Não tem problema nenhum. Então,
Eu tinha uma briga danada com o setor de marketing quando eu trabalhava na indústria, sabe? Que o marketing, ele quer se fazer para vender e o regulatório quer fazer correto. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer para vender mais correto. Então, aí tá o processo de desenvolvimento. O pé de cedro ali, eu iniciei a logomarca. Eles não tinham nada, então fiz a logomarca. O sol nascente, eu fiz, aí já tá uma etiqueta, né? Tá vendo? Eu entrego normalmente assim, no modelo, né? Uma arte. E ali a arte aplicada. Essa Pais e Filhos. Essa arte do Pais e Filhos, eu vou usar ela como exemplo para mostrar o código de barras, que é uma entrega que a gente faz. Ah, Mariana, código de barras é simples. Não, existe um cadastro no Banco Nacional, né? A gente paga, tem um custo, a Graer paga. Então, o produtor não teria que pagar anuidade se ele tirasse por conta própria. Então, a Graer assume esse custo. Porque esse custo hoje dá uns R$70, mais ou menos. Eu não sei te falar. É mais ou menos isso. A última vez que eu vi, há 2 anos atrás, que inclusive nós compramos. Não, até mais, faz mais. Porque a Graer não estava começando esse serviço, como a gente estava com pressa. Mas esse de R$70 não é cadastrado na CNP, que é o Cadastro Nacional. Sei. Não é. Nesse banco de dados, não, porque esse banco ele é um banco anual. Você tem que pagar anuidade. Eu conheço esse de R$70. Não. Continua R$70, então. Continua. Se você comprar mais, sai mais barato. Ah, tá. Só que ele não. Esse daí eu tenho um cadastro do produto. Esse você isoladamente vai lá e compra o código. Isso. Esse não, ele tem um cadastro no CNP, que é o Cadastro Nacional de Produtos. Então, por exemplo, americanas.com ou qualquer B2B dessas da vida aí de e-commerce. B2B. E-commerce, essas empresas que fazem a vendas aí na internet. Eu resolvi vender meu produto, vou citar americanas.com, e ela puxa direto do CNP. Então, quando ela joga o código de barras ali, aquele produto Pais e Filhos já aparece para ela lá. Entendi. E esse dos R$70 não? Não, R$70 você só tem o código de barras. Aí a Americanas que pegar seu produto, o operador lá, o comprador, vai ter que lançar qual a medida do produto, profundidade, largura, peso, imagem do produto. Vai ter que subir todo esse cadastro. Viu? E você acha que grandes marcas, grandes empresas querem fazer isso? Não, então eu faço isso. Viu, produtor? Já sabe. Não compra mais pela internet. E quando... E agora eu vou dar uma mensagem para os técnicos. Não compra código de barra, seja claro, por favor. Eu vou deixar uma mensagem para os técnicos, então. Então fala para aquela câmera lá. Quando a gente... eu tenho um formulário para cadastro... Tem um formulário para solicitação de rótulo e código de barras. Quando a gente pede para preencher aquele formulário... Lá tem várias medidas do produto. Não é porque eu sou chata, não. É porque eu preciso dessas informações para subir no Cadastro Nacional. Então, fica lá. Porque o Carrefour, quando for comprar seu produto, que o Carrefour ele trabalha numa linha de favorecer os produtos da agricultura familiar, ele vai saber quais são as características desse produto. Quanto isso vai ocupar na câmara fria, na gôndola. Então, por isso que a gente faz esse cadastro. Então, essa é a entrega do código de barras. Aí, a outra é o selo da agricultura familiar. Acho que é o próximo slide. Aí tá aí, ó. Eu peguei, por um acaso, eu digitei Mato Grosso do Sul lá na vitrine do MDA e peguei os produtos cadastrados lá. Então, a gente tem a Chácara IP, Agroindústria Aquino, Agroindústria Estrela. São produtos que nós fizemos o rótulo e emitimos o selo da agricultura familiar. Né, que identifique, é uma identificação. Então, o rótulo ele não só atende uma regulação sanitária, né, que é um comunicado com o consumidor, como ele também pode ter essas entregas comerciais, né, que é um diferencial, que é o código, a identidade, que é essa certificação de posicionamento, no caso, identificando que é agricultor familiar indígena, mulher, jovem. Muito bom, né, César? Muito bom. Pessoal, nós temos mais alguns vídeos ali, né? Meu nome é Isabel Cristina de Lima. Eu moro aqui no assentamento Indaiá 2. Aí a gente tem a gente trabalha aqui com mussarela, queijo. Eu gostaria de saber se dá pra gente fazer uma micro, né? Indústria de polpa de frutas, se seria possível? Boa pergunta. O caso da Isabel, ela ainda não está regulamentada. No queijo ou na polpa?
no queijo. Então, ela tem a estrutura dela, eles fizeram com recursos próprios do jeito que eles puderam. E aí, o filho dela, que negócio da sucessão que você estava falando, ele estava para ir trabalhar de borracheiro lá em Santa Catarina. Eu estava voltando de Santa Catarina numa viagem que nós fizemos. Eu falei, cara, você vai fazer o quê em Santa Catarina, meu amigo? Não estou falando mal de Santa Catarina, mas ali ele ia trabalhar como borracheiro em Santa Catarina, que o custo de vida é altíssimo. Cara, você tem tudo aqui. Então, vamos pensar em alguma coisa para você. Aí ele falou assim, e polpa de fruta? Eu falei, cara, polpa de fruta é muito legal. Só que aí eu já comecei a dar as minhas ideias, né? Eu já estou falando aqui como qualquer, eu acho que técnico poderia estar fazendo. Por exemplo, já comecei errando já. Porque eu falei, não, cara, tamarindo aqui no Pantanal tem de monte. Então vamos pegar essas frutas da época, vamos pegar acerola que está morrendo no pé, vamos pegar limão e, enfim, todas as frutas. E vamos começar a fazer essas polpas de fruta dessas nativas aí, né? Mas aí você já me estragou meu entusiasmo dizendo que não pode. Não, então vamos lá, vou explicar como é que funciona. Na legislação do Ministério da Agricultura de bebidas, tá? Polpa de fruta, é o único órgão que regulariza, que tem uma norma específica para artesanal produto da agricultura familiar, que chama, eu até coloquei aqui o polpa artesanal familiar rural. E tem uma norma específica. Então, não existe uma norma específica para queijo, peixe, produto carne, o ovo. Não existe uma norma de vigilância sanitária específica para agricultor familiar. Existe para polpa, existe. Então, o que essa legislação diferencia? O produtor só beneficiar produto próprio, né? E vantagem, ele recebe como a responsabilidade técnica da agricultura. Nossa, eu vou ter que gravar essa parte de novo. Não, continua, não tem problema não, pode lembrar, não tem problema não. Vê aí no papelzinho, vê se não tem problema. A anotação de responsabilidade técnica, ela pode ser pelo órgão de extensão pública. Ou seja, a Agraer, ela respalda como responsável técnico da agroindústria. Então, aquele custo de responsável técnico, o produtor se exime disso, porque a assistência técnica pública, ela torna-se responsável por essa produção. Mas a minha preocupação ficou agora no meu tamarindo lá do campo. Não, peraí. Aí, então, só para ele ser agricultor familiar, ele vai ter que usar a polpa própria, a produção própria. Tem casos no interior que o produtor, ele escolheu ter um RT pago e ele não entrou na polpa artesanal. Por quê? O céu é o limite para ele. Ele pode comprar de quem ele quiser e vender onde ele quiser. Bom. Então, assim, ele tem esse perfil que eu acho que todo mundo tem. Tem aquele mandioqueiro que compra mandioca. Ótimo, porque se ele tem aptidão para comercialização, ótimo. Ou tem aptidão para produzir a campo, né? Então, isso é uma questão da gente conversar até com o fiscal, porque a gente está falando de extrativismo, né? Se você é tamarindo. Sim, então, acerola, guavira. Quem sabe a gente consegue... o que a gente fala, eu sempre busco parceria junto com os fiscais. A gente tem, a Flávia falou lá da Maíra, eu tenho o pessoal do Ministério da Agricultura também, a Vigilância Sanitária, como eu dei exemplo lá de Cidrolândia. Então, o fiscal, a gente não está falando não tem cultura de tamarindo, né? A acerola até que tem, mas tamarindo não tem. Então, quem sabe, isso a gente pode conversar e ver se é possível. Para a dona Isabel entender, então, no caso dela, ela precisaria, nesse primeiro momento, uma responsável técnica pagando particular, para poder fazer esse extrativismo? Ou entendi errado? Não, na verdade, César, você está exemplificando exatamente o que a gente estava... Deu muito certo até. Ela é assistida sua? Isso. Então, você tem que solicitar ao setor de agroindústria uma visita da Mariana lá, porque a polpa que você quer tá na pasta dela. Você sabe por quê? Porque assim, é isso que a gente tentou exemplificar bastante aqui. O técnico local encontra o produtor que tem o potencial, que tem a necessidade desse atendimento, entendeu?
E aí, ele que traz pra gente. Porque, às vezes, você ligar e fazer uma pergunta... como que é para regularizar a polpa? Não tô citando essa situação. Não vai adiantar a Mari te falar... Porque, assim, se chegar às vias de fato do processo, ela precisa conhecer o lugar. Não, Ela sim. precisa Não, conhecer tudo bem. o Eu só quero produtor. que o produtor que está assistindo, ele pelo menos ele fala assim: é possível. É isso que eu quero, essa entendi. resposta. Vamos ver o que A gente que ele precisa tem entregar de essa fruto. resposta. O que ele tem de fruto? Eu tenho um pomar de Acerola. acerola, eu tenho maracujá e tenho abacaxi. E pretendo pegar tamarindo da Isso, vizinhança. exato. Esse olhar, o fiscal vai... Ele vai flexibilizar ou não. Aí é uma coisa muito do fiscal. Sabe Tá. por quê? A legislação fala em 100%. Entendi. Tá? Entendi. Então, Então, para o produtor agora, a gente precisa fazer essa visita e levar toda essa equipe lá para poder aí, tentar enquadrar, Não, então, mas o ele produtor. ele pode produzir a polpa não enquadrando como artesanal. Polpa de fruta. Que vai mudar, o que muda é praticamente isso que eu estou te falando. É como ele se beneficia de uma responsabilidade técnica, em contrapartida ele beneficia exclusivamente o seu produto. Ele agrega valor, porque beneficia, eu usei beneficia Não, agora ficou entendido. Legal. duas formas diferentes. Ele se beneficia da responsabilidade técnica, em contrapartida ele só pode agregar valor no produto próprio. Então, esta é uma legislação que colocou esse apêndice aí só para agricultura familiar. Mas ele tem o universo da polpa de fruta para ele trabalhar. Então, ele não vai ter o responsável técnico. E aí, a instalação dela tá muito boa. Sim, é boa. Eu já consegui... A gente orientou um produtor lá em Rio Verde com uma planta não, era de queijo Era e de mudou queijo, pra ele parou de polpa. fazer queijo e começou a fazer polpa. Polpa de fruta. O agravante lá foi porque o queijo pode ficar perto da ordenha. Da ordenha. Então, no caso, ele teve que desativar a ordenha dele, porque a agroindústria de polpa de fruta Ou não seja, pode dá ficar para próxima. adequar. Só tem que Então, ver cada circunstância, Sim, né? ele fez paredes com divisórias de PVC. Por quê? PVC é lavável? É lavável. É cor clara? É cor clara. Então, ele fez ali, você vê que ela está com azulejo. Sim. Então, a despesa, o gasto dele foi muito menor. Então, pelo olhando ali, ela tem uma estrutura legal. Precisa respeitar um fluxo de trabalho, ter uma área disponível, né? Mas, aparentemente, a instalação não vai ser um impedimento. Só que ela não vai poder fazer queijo e polpa no mesmo lugar, tá? Legal. Isso é importante falar. Pessoal, a gente tem vários vídeos aqui para mostrar e nosso tempo vai acabar. Então, vou precisar passar um atrás do outro agora, tá? Você tá insinuando que a gente fala muito, Vitor? O Val é um produtor, assim, para nós da Graer, que há tempo já tem comercializado no PAA, no PENAI, e agora ele queria processar o milho para entregar o milho processado na merenda. E hoje ele tem, a agroindústria está aqui, está implantada, fizemos a planta baixa, a vigilância aprovou, aí já realizou a visita e hoje ele tem a licença dele e ele está apto a comercializar nos mercados locais, no PENAI. Nossa, melhorou muito, né? Porque daí as portas se abrem, né? A gente pode entregar nos mercados, pode apresentar o produto da gente com mais qualidade, né? Sem muito medo, porque a vigilância sanitária veio aqui, aprovou, gostou e eu estou produzindo e entregando, né? Gostei muito, as portas abriu, funcionou demais. Aí o Valdeci... Parabéns, Valdeci. Parabéns demais. Maria Clara, nossa colega extensionista de Cidrolândia. Parabéns, Clara. Faz um grande trabalho lá em Cidrolândia. Um grande abraço, viu, Maria Clara? Obrigado por ter feito o vídeo. Giovana, que tem uma receita muito boa de pão de queijo. Começou o período da Covid, e então o Instituto fez uma compra apenas da agricultura familiar de produtos prontos e semi-prontos. Nisso, a Giovana, então, foi procurada, viu o interesse em regularização dela para ela poder estar vendendo para o Instituto Federal. E agora a Giovana manifestou interesse também de regularizar a parte de queijos e requeijão para que ela tivesse esse queijo como base do pão de queijo dela. Sem a Graer eu não saberia nem por onde começar, na verdade. Eles me conduziram
do início ao fim, né? Então deu tudo certo graças à HR. Ainda vai dar, né? Porque agora nós vamos regularizar o queijo, né? Muito obrigado, Giovana. Muito bom, valeu, Vera. Verinha, viu? Obrigado pelo vídeo. Olá, eu sou o Renan. Vim mostrar para vocês um pouco da nossa estrutura e falar sobre a nossa atividade. Eu sou apicultor, tenho 27 anos e desde que a gente começou a gente sempre ansiava por algo de crescimento. Então a Agraer tem nos auxiliado muito nisso. Quando a gente começou a expandir, a gente precisava de um auxílio tanto quanto estrutura, como selo de inspeção, documentação, tudo. A gente recorreu à Agraer. A Agraer tem nos ajudado muito, tanto cedendo a planta, como nos auxiliando com a documentação. Então, foi de grande importância, grande ajuda. Até hoje estamos sendo auxiliados, já estamos prestes a funcionar, a colocar em funcionamento a nossa estrutura. E isso foi graças à Agraer, que nos apoiou desde o começo desse projeto. A estrutura foi toda feita para atender o pequeno produtor, assim como eu, outros que quiserem também ter esse projeto, fazer e se desenvolver. Eu recomendo que procurem a Agraer para auxiliar. E lá vocês vão conseguir receber todo o auxílio necessário para que vocês possam implementar uma indústria dessa. Muito bonito. Valeu, Renan. Muito Parabéns, bom. cara. Parabéns pela conquista. Parabéns mesmo, muito bonito. Muito legal. Sou José Antônio da Silva, da Colônia Sumata. Tenho uma agroindústria e hoje vim receber um carro que saiu pelo projeto Agricultura Familiar. Esse carro é muito importante porque a gente precisa sair da cidade para outros e não conseguia puxar a mandioca processada, a mercadoria processada. Vai para os comércios. A Agraer é parceira de muitos anos, né? Que a gente faz muitos anos que trabalha junto. Todos os projetos que faz, graças a Deus, todos deu certo. É isso aí, foi parabéns. Comprou pelo Pronaf, né? Qual que é o nome dele? Seu José Antônio da Silva. Parabéns, seu José. Muito bom. Esse produtor da Mari. O Renan, que mostrou essa agroindústria Teteia aí, é uma... Muito bonita. Essa planta, na verdade, não é uma planta, porque, veja bem, eu não sou engenheira, né? Eu sou médica veterinária. Mas eu tinha essa vontade, quando eu comecei a me inteirar sobre mel, eu sentei com a Jovelina e com a Fran. Eu já tinha estudado a legislação sobre o que precisava ter numa unidade de beneficiamento, e nós fizemos à mão, com lápis e régua, 2 folhas de sulfite. Não tinha medida, porque a gente, na verdade, queria ter os cômodos que tinha que ter. E a Fran adaptou isso aí numa planta de... Ela desenhou no Excel. Vem aqui, Mária, o seu produtor apareceu aí. E aí, o Renan apareceu um dia e falou assim, eu queria um modelo de planta. Eu falei, amigo, eu tenho esse. E ele sumiu. Quando... Eu passei lá na chácara da mãe dele, de volta de uma pescaria, porque fica no caminho de um pesqueiro que eu vou, a agroindústria de doce de banana da mãe dele. Ela me chamou e falou, vem ver, o Renan construiu a planta que você deu para ele. Foi um choque para mim. E agora o Renan virou ponto turístico. Que beleza. Porque ele construiu de isopainel, que é um material alternativo que a gente achou. A gente achou uma indústria. Esse aí foi do Pronaf ou não? Ele fez um financiamento. Não foi no Pronaf. Foi um outro financiamento. Foi outra via. Entendi. Né? Entendi. Tá. Ainda vamos descobrir. Tem uns produtinhos aqui. Ele fez o financiamento desse todo esse projeto aí, 2 anos de carência. Então, isso é uma provocação que eu faço até para os técnicos, né, locais aí. A gente não faz a parte de financiamento, mas tem oportunidade, porque ele fez com 2 anos de carência. A gente vai mostrar aqui, rapidinho, pessoal, se vocês puderem contar qual que é o produto. O Durucum é da onde? Então, esse urucum aqui é lá de Cidrolândia. Você vê que esse papelzinho aqui não é o rótulo original. Esse aqui é o protótipo, que quando a gente está construindo lá, a gente Como é que chama aí a marca? A propriedade? RJ, é a dona Ranusa. Sim, eu fui agora, segunda-feira passada lá. Muito legal, muito bom mesmo. Eu tô com doce de leite aqui, Doces Herança, doce de leite tradicional. Tem um símbolozinho do Prov Pantanal aqui, agricultura familiar, olha que legal. Esse é o nosso produtor mais orgulhoso e um dos mais antigos do Prov. Ele já tinha mostrado isso. Orgulho de pertencer ao programa, ele faz propaganda do programa e ele sempre fala para todo mundo que o incentivo ajuda muito ele, sabe? É muito legal. O que eu gostei é que os produtores estão bem treinadinhos, você viu? Todo mundo fala bem da Agraer. Eu não sei. Eu falei no começo do programa que eu não sou boazinha com os meus produtores. Você não sabe cada atrocidade que eu cometi para obter esses vídeos aí. E aqui esse qual que é?
Doce de leite com coalho. Minas Gold MS. Minas Gold, exatamente. Que legal, Dona Lindamar, lá de Bandeirantes também. Eles são cunhados, o Doces Herança e é irmão do marido da Dona Lindamar. Tá lindo. São duas propriedades, agricultores tradicionais e vendem bastante. Pessoal, nós estamos caminhando para o final do nosso... A gente vai precisar de mais tempo, né? Para falar tudo que a gente precisar, mas eu acho que a gente... Fazer um filme, então, larga a mão do podcast. Não, o filme vai chegar, mais para frente vai chegar, né não, César? Quem sabe, se alguém descobrir o que a gente pensa em relação à carreira do extensionista, sai um filme. Legal. E as histórias que tem para contar também, né? Se juntar as histórias, tem até romance nessa história. Não meu, não do César, eu acho que não, mas de amigos é coisa de filme. Sim. Então, assim, pessoal, eu queria agradecer demais, sabe, vocês terem vindo aqui. É um prazer imenso para o sindicato. Eu volto a lembrar o pessoal que esse canal, o Atercast, ele é promovido pelo Sinterpa, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Pesquisa e da Extensão Rural e de áreas afins de Mato Grosso do Sul. Faço o convite, como sempre, para aqueles que não são sindicalizados que se filiem, né? Existe uma estrutura física muito bacana lá no Sinterpa, onde a gente tem auditório, hotel de trânsito, hotel de permanência também, campo de futebol, churrasqueira, salão de festas, né não, César? Salão de reunião, que mais aquele... E o mais importante, além disso, é quem luta pela valorização das carreiras aqui em Mato Grosso do Sul. Então, assim, fica o convite mais uma vez. E outra coisa, pessoal, aquele like preventivo, que já não é preventivo, porque já é tardio, estamos no final do vídeo, mas deixa o like, compartilha, faça esse vídeo, essas orientações chegar ao produtor e aos colegas técnicos do estado de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, que sabe. E essa semana me pararam lá no assentamento para agradecer ao último podcast que nós fizemos, que foi sobre aposentadoria. Diz que foi assim de grande valia para a produtora lá que estava precisando demais daquelas informações. Então a gente percebe que vem dando resultado no campo. Por isso que a gente precisa fazer isso, compartilhar com o produtor em grupo de WhatsApp e tudo mais. Agora eu vou passar para Mariana, primeiramente, para fazer as considerações finais. Por favor, Mariana, que você fica à vontade para falar aquilo para o nosso... Pode, se quiser falar ali para o pessoal, já tá ali. Eu agradeço a oportunidade. Realmente o tempo passa muito rápido aqui. Tem muito assunto para falar. A gente poderia, né, gravar várias aulas e conversar bastante. Mas o que eu quero deixar aqui, nosso serviço à disposição, não só dos produtores, como também para os técnicos. Essa interlocução é muito importante dos nossos colegas que estão aí nos municípios. Tá? Nosso setor está aí disponível para dar esse apoio na regularização. E para quem não quer regularizar também, a gente entende que o produtor, às vezes, também não quer regularizar, e essa é uma opção, né? A gente faz uma análise de risco e ele entende o que ele quer e ele escolhe. Então, estamos aqui disponível. Muito obrigada. Mais uma vez. É isso aí. Enquanto setor, eu faço minhas as palavras da Mariana, porque, assim, pra gente sempre é uma honra receber o contato de um colega do local, falar, eu tenho um produtor assim, assim, assado. E, assim, eu quero falar que essa caminhada de agroindústria em extensão, mas no tocante à agroindústria, para mim é totalmente gratificante, porque os produtores viram da minha família. Não tem como, ao longo do processo, você não desenvolver uma relação realmente pessoal, além da profissional com eles, sabe? Porque é como pegar uma criança pela mão e ensinar a andar. E quando você vê o produto no mercado, é uma coisa que não tem preço, cara. Não tem. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns. Nós que agradecemos, Parabéns Flávia, pelo trabalho, Mariana, Flávia. Quer muito falar bom. mais, Mariana? Só outra coisa que eu queria falar, que eu não sei se a gente enfatizou, mas eu queria enfatizar, que a agroindústria é uma saída para a sucessão. Que a gente vê o problema de sucessão grave no campo. E a agroindustrialização tem sido uma oportunidade. A gente viu aqui o caso do Renan, a gente viu o caso do Israel, a gente tem o pessoal lá do Pais e Filhos, não sei se mostrou o vídeo deles na hora que eu não estava aqui. Então, são os jovens, eles já estavam os dois trabalhando na cimenteira. A gente sabe em relação à segurança do trabalho, o
problema que é trabalhar com sementeira e eles conseguiram voltar para o campo e vivem hoje da mandioca, tá? Então, a agroindustrialização é uma oportunidade para a sucessão. Legal, porque faz Muito ter bom. sucesso, né, na atividade. E você, meu amigo? Agora é com você. Hã? Agora é com você. Não tô te entendendo. Ué, você não vai tocar hoje pra nós? Ele tá achando que ele vai escapar. Cadê? Vai ou Vamos não vai? pegar. Ué, não treinei, pô. Tem um mês que eu tô treinando pra fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Agora eu quero ver. Por isso que vocês queriam que a gente terminasse tão rápido. Não, mas é verdade. Olha aí, ó, o reloginho, ó. Ó, então vamos lá, vamos ver. Esse violão tá guardado tem 8 anos, tá? Rapaz, é só você, hein, César? Ó, o Vitor quis, porque quis tocar essa música, então eu até passei aqui uma cópia para que todos cantem juntos. Bom, ninguém me falou do cachê de cantora. E diz que só você, de entrevista. E diz que você que é a cantora. Tô sabendo que você que é a cantora e agora você vai abrir o gogó. Só acertou o cachê da entrevista, gente. Não vou cantar, não. Tô aqui com a sanfona do meu filho. Eu não vou encerrar, hein? No Pantanal, hein? Tereré, peixe frito, sanfona. Passa ele pra cá. Antes pra que dê um gente. acidente. Passa pra cá pra gente. Ó. Eita, Lali. Deixa eu ver se eu tô no tom certo. Vai lá. Tá perfeito. Ó, manda ver aí, hein, Vitor. Vou tentar, hein? O Vitor vai cantar pra vocês. Peraí. Vai lá, Maria. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega, já começa a festança através do Rio Negro, em Ecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Tá de passagem, abre a porteira, um sol de fogo vai pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e faz dançar. Ô, moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega, já começa a festança através do Rio Negro, em Ecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paiaguá. Agora, e tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só porque que eu vou confessar é que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro. Vamos pra onde? Eu vou amanhã. Fomos pra Corumbá. Ibo! Isso aí. Desculpa, nós erramos um pouquinho, mas ficou bem legal, hein? Ai, te falar, hein? Que errou, eu nem vi. Ah, mas nem eu percebi direito. Parabéns, parabéns. Ficou muito bom. Muito bom, muito obrigado. Que bom que vocês cantaram. Ah, muito obrigado, viu, gente? E com essa iguaria sumatogrossense, que é essa música também, né? A gente encerra nosso 8º episódio do AterCast, agradecendo a atenção de vocês como sempre. E até a próxima. E AterCast. Até, pessoal. Está começando o AterCast,
uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul.